Vamos orar, vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação da sua palavra. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, misericordioso, só Tu, Senhor, que tens o poder da vida em Tuas mãos, pode dar vida a pecadores que estão mortos em delitos e pecados. Só Tu, ó Deus, que tens o poder em Tuas mãos, podes fazer desta palavras poderosas para vencer as fraquezas de pecadores como nós. Somente Tu, ó Deus, que és o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos, Senhor de toda a criação, só Tu, ó Deus, pode transformar a calamidade em bem, em benefício do Teu povo, para a glória da Tua santa majestade. E é isso que nós te pedimos mais uma vez. E se esta palavra que nos foi lida no Evangelho de João, capítulo 1, seja proveitosa às nossas almas, aqui e em todos os lugares que estão acompanhando essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, Dia do Senhor 13, do Catecismo de Heidelberg, como nós já lemos, ele trata sobre dois assuntos. Ele está expondo dois artigos do Credo Apostólico, que é essa série que nós estamos acompanhando aqui nas manhãs de domingo. Então, o primeiro assunto do Catecismo, na pergunta e resposta 33, está tratando sobre a divindade do Salvador. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, o Filho unigênito. E a pergunta e resposta 34 está tratando sobre Jesus como o Senhor. Então, na pregação dessa manhã nós vamos ficar com a primeira parte do domingo 13, tratando sobre Jesus como Filho unigênito do Pai. Você pode observar na leitura que nós fizemos, no versículo 14 e no versículo 18, nós encontramos a palavra unigênito, e foi muito importante ser mantido aqui na tradução. Algumas traduções estão colocando apenas o Filho único de Deus. Unigênito é mais do que Filho único de Deus. Então, a expressão Filho unigênito do Pai aponta para a divindade de Jesus Cristo. Sobre a humanidade de Jesus Cristo, nós vamos falar nas próximas pregações, expondo os próximos artigos do Credo Apostólico, mas então nessa manhã nós vamos permanecer falando sobre a divindade do Filho de Deus. Então, o Credo Apostólico, nós costumamos usá-lo frequentemente no culto da noite, usa a expressão único Filho, para confessar a mesma verdade. Não é que o credo apostólico esteja confessando outra coisa, senão que Jesus Cristo é o único Filho eterno gerado do Pai, que desfruta da mesma natureza. Então, nós somos filhos de Deus? Somos. Mas nós somos filhos de Deus por adoção, não somos filhos de Deus por natureza. Por natureza, o único Filho de Deus é Jesus Cristo. Então, quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele foi anunciado como aquele que estava no seio do Pai. O próprio João diz que ele é antes de mim. E já sabemos que João nasceu 6 meses, pelo menos, antes de Jesus. Esse que era antes de João, ele mesmo se revelou como sendo um com o Pai, em João capítulo 10, versículo 30. Ele também se revelou como aquele que tem autoridade sobre o sábado para ensinar, diferentemente do que os religiosos de sua época estavam ensinando, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E em muitas outras passagens,
O próprio Senhor Jesus Cristo estava se revelando como Deus presente no meio do seu povo. Agora, o fato é que, tanto no passado como no presente, nem todos que ouvem a mensagem sobre Jesus chegam ao ponto de reconhecer quem Jesus realmente é. Não conseguem enxergar Jesus mais do que um homem, mais do que um profeta, mais do que um guru, mais do que um sábio, mais do que um rabino. Mas para aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, por adoção, é claro, a estes realmente estão olhando para Jesus e enxergando naquele homem Jesus mais do que a humanidade, mas enxergando nele a divindade de Deus. Pense nas palavras daqueles homens que estavam no barco depois da tempestade, admirados de quem é esse que ordena e até o vento e o mar lhe obedece. Pense nas palavras de Pedro quando olhou para Jesus, ainda em meio às frustrações de tanta gente abandonando o Salvador, e ele diz para Jesus: para onde irei? Tu tens a palavra de vida eterna. Pense ainda nas palavras daquela mulher samaritana, quando Jesus revelou o coração daquela mulher e a vida daquela mulher, e ela então entra na aldeia em Samaria, gritando: vinde, vede um homem que tem dito tudo o que tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Pense nas palavras de Tomé, no final do Evangelho de João, depois que Tomé foi confrontado com a realidade das marcas dos cravos do Salvador Jesus Cristo que havia ressuscitado. Tomé enfim se prostrou dizendo: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Irmãos e irmãs, desde cedo a doutrina da divindade de Jesus foi atacada. Já nos tempos do próprio Salvador Jesus, os judeus incrédulos não conseguiam enxergar em Jesus Cristo mais do que um homem, quando Jesus se revelou diante dele como igual ao Pai, e até consideraram Jesus como estando possesso de espírito imundo, não por ser ele mesmo o Deus eterno. E à medida que o cristianismo saiu das terras de Israel e foi se espalhando pelo mundo, as nações que recebiam a palavra da pregação dos apóstolos, muitos não criam na divindade do Filho de Deus. E à medida que o cristianismo foi sendo reconhecido como uma religião lícita dentro do Império Romano e chegou até o ponto de desfrutar de status de religião do Estado na época do imperador Constantino, ainda assim, agora dentro da própria igreja, a doutrina da divindade de Jesus Cristo estava sendo atacada. O primeiro grande ataque que a doutrina da divindade de Jesus Cristo sofreu aconteceu logo nos primeiros anos do século IV, no início dos anos 300 da nossa era, por meio de um diácono da igreja de Alexandria, chamado Ário. Ário afirmava que Jesus não era eterno com o Pai, mas que ele fora gerado pelo Pai antes de todas as outras criaturas. Então, para Ário, Jesus era a primeira criação de Deus, por meio da qual todas as outras criaturas vieram a existir. Ário está citando João, capítulo 1, quando o
próprio texto está nos ensinando, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ainda, Colossenses, que coloca Jesus como o primogênito de toda a criação. Naquele momento em que esse diácono da igreja começou a disseminar essa heresia, o bispo da igreja de Antioquia, Alexandre, demorou muito para começar a combater esse ensino e evitar que ele se espalhasse, e quando o fez de uma maneira muito ineficaz, não fez com firmeza, não impediu que Ario continuasse com esse ensino que era contrário àquilo que a igreja já vinha confessando nesses 300 anos. Jesus é o Filho de Deus, da mesma natureza, igual ao Pai, eterno com o Pai. E como consequência da fraqueza do bispo Alexandre, então esse erro, essa heresia de Ario começou a se espalhar nas paróquias da cidade de Alexandria, no Egito. E à medida que esse ensino errado, essa heresia ia se espalhando, ia multiplicando a confusão no meio da igreja. Agora, pela providência de Deus, foi um outro diácono. E aqui os diáconos estão de parabéns, hein? Quem às vezes trata o diácono como se fosse servo dos presbíteros e dos pastores, deve admirar-se de que foi um outro diácono também de Alexandria, que fez mais do que o bispo fez, quando deveria ter feito. O nome desse bispo, desse diácono era Atanásio, e ele serviu durante muitos anos como assistente do bispo Alexandre. E existe o credo que leva o nome de Atanásio, o credo atanasiano. Nós também usamos esse credo como parte da confissão da igreja, que provavelmente não foi escrito por Atanásio, mas foi escrito em referência às posições de Atanásio. Então, Atanásio defendeu que o Filho de Deus é igual ao Pai, da mesma substância, da mesma natureza que o Pai. E é nesse contexto que essa palavra da mesma natureza surge dentro da confissão do credo. Portanto, ensinou Atanásio, quando a palavra de Deus fala sobre o Filho unigênito de Deus, como nós lemos aqui no versículo 14 de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quando nós estamos lendo sobre o Filho unigênito de Deus, essa palavra está nos ensinando sobre a relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Qual é a relação que um tem com o outro, que uma pessoa tem com a outra? Não está falando sobre o começo da segunda pessoa da Trindade, como Ario estava ensinando, que então o Filho de Deus teve um começo, teve um início, quando ele foi gerado pelo Pai. Mas essa palavra está ensinando sobre o relacionamento entre as duas pessoas da Trindade. É o Filho que é gerado do Pai, não o contrário, não é o Pai que é gerado do Filho. O Filho de Deus, portanto, é eternamente gerado do Pai. Ou seja, o Filho é gerado do Pai, mas nunca houve um tempo em que isso não tivesse acontecido. Nunca houve um tempo em que o Filho não fosse gerado do Pai. Então isso é chamado de geração eterna. Jesus é gerado do Pai, então ele está procedendo do Pai, mas essa geração é eterna. Nunca houve um tempo em que o Filho não fosse gerado do Pai. Essa foi a defesa de Atanásio diante da heresia ariana. Agora, apesar
da defesa de Atanásio, a controvérsia ariana continuava se espalhando e alcançando agora outras regiões do Império Romano. O imperador romano Constantino, lembre-se, em 311, ele baixa um edito onde torna o cristianismo a religião lícita e começa a favorecer o cristianismo. Então o cristianismo chega ao ponto realmente de ganhar status de uma religião oficial por causa dos benefícios que recebia do império. Então o imperador Constantino, à medida que essa disputa entre a posição de Ário e a posição de Atanásio se espalhava dentro do império, estava ameaçando dividir a igreja e, consequentemente, era uma ameaça ao próprio império, que poderia ser rachado por causa dessas disputas. Então, Constantino, ele convoca o concílio das igrejas, aquele que foi o primeiro do concílio geral das igrejas cristãs, no ano de 325, na cidade de Niceia, hoje está lá na Turquia, lá na região alta da Ásia. E então esse concílio é chamado Concílio de Niceia, é assim que nós o conhecemos, o Concílio de Niceia de 325 da era cristã. Atanásio, ele vai ao Concílio de Niceia, mas ele não vai como representante da igreja, porque ele era diácono, ele vai como assistente do bispo Alexandre, que era o representante da igreja de Alexandria. Mas, com o desenvolver das sessões daquele concílio, a influência de Atanásio sobre Alexandre se torna cada vez mais visível e mais perceptível, e Atanásio, então, ganha bastante destaque naquele concílio de Niceia. E no final, na conclusão desse concílio, a posição de Atanásio acabou sendo reconhecida pelas igrejas representadas naquele concílio como uma posição ortodoxa, como a doutrina que mantia a ortodoxia cristã, que já vinha confessando desde o princípio que Jesus era o Filho de Deus, divino, igual ao Pai. Então, como consequência da ortodoxia definida naquele sínodo, naquele concílio, o concílio de Niceia, então, agora elabora um novo credo de Niceia. Naquela época, ano 325, o credo apostólico já era um credo conhecido, ele não estava naquela forma final como nós temos hoje, mas desde o século III, do ano 200 e pouco, o credo apostólico já vinha passando por desenvolvimento. Então o credo apostólico já era conhecido, mas agora um novo credo, o credo de Niceia, que esclarecia melhor a natureza dessa filiação de Jesus com Deus. No credo apostólico nós confessamos o único Filho. Agora, no credo niceno, nós confessamos o Filho unigênito do Pai. Então, o credo niceno passou a ter no seu segundo artigo a seguinte declaração. O primeiro foi: cremos em um só Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assim como o credo apostólico. E agora no segundo artigo: e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, único gerado, isto é, da mesma substância do Pai. Essa terminologia da substância, da mesma substância do Pai, vem de Atanásio. Então, esse credo usou a expressão unigênito, a expressão grega monogene, para se referir à geração do Filho de Deus como uma geração exclusiva. Ou seja, ninguém possuía esse tipo de geração, essa natureza de geração que o Filho de Deus tem em relação ao Pai, ou seja, uma geração da mesma substância do Pai. Nós somos filhos de Deus, não por geração da mesma substância, mas filhos de Deus por adoção por meio de Jesus Cristo. Então, com a derrota no concílio de Niceia, Ário, o bispo Ário, foi então exilado.
Mas isso não foi suficiente para conter as disputas dentro da igreja. Àquela altura, a heresia ariana já estava muito disseminada, e as disputas em torno da divindade do Filho de Deus continuaram nos próximos 56 anos. Até que em 381, um novo concílio geral das igrejas cristãs foi convocado na cidade de Constantinopla, e esse novo concílio, então, passa a ser conhecido como o Concílio de Constantinopla. Então, o primeiro concílio de Niceia 325, o segundo concílio geral em 381, o concílio de Constantinopla. Então, neste concílio de Constantinopla, o credo niceno que havia sido desenvolvido no sínodo, no concílio anterior em 325, 56 anos antes, foi reformulado para deixar ainda mais claro a natureza da divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus e a relação de Jesus como filho em relação ao Pai. Então agora, aquele segundo artigo do credo niceno passou a confessar da seguinte maneira: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, ou nascido do Pai antes de todos os séculos. Então agora está mais claro que essa geração é uma procedência do Pai, mas isso acontece antes de todos os séculos. Ou seja, isso é uma geração eterna. Essa versão que nós temos agora no segundo credo, no credo de Niceia, modificado em Constantinopla, que ele é chamado também de credo niceno-constantinopolitano. É um nome bem grande, hein? Credo niceno-constantinopolitano. Esse é o credo que as igrejas adotaram oficialmente a partir de então, e essa é a versão do credo niceno que nós temos no nosso inário. Se você olhar na página 123, você vai ver lá no segundo artigo do credo niceno, exatamente como nós acabamos de ler aqui. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Então, a expressão Filho de Deus, nesse credo, não confessa apenas que Jesus é gerado do Pai, mas que Jesus é gerado do Pai, da mesma natureza do Pai, mas também confessa que Jesus é gerado eternamente do Pai. Então, nunca houve uma época em que o Filho de Deus não fosse gerado do Pai, uma geração eterna. Nós já vimos na leitura de João que o uso da palavra monogené, a palavra unigênito, não foi uma invenção da igreja para tentar pacificar as coisas. A igreja realmente estava olhando para a palavra de Deus e buscando na palavra de Deus onde essa palavra se encontrava e a natureza dessa palavra. Essa palavra aparece 10 vezes no Novo Testamento nosso. Uma vez para se referir a Isaac como filho único de Abraão e Sara, isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Uma vez para se referir ao filho único da viúva da cidade de Naim, não é a viúva de Naim, que como se Naim fosse o defunto falecido, mas é da cidade de Naim, em Lucas 7,12. Uma vez para se referir à filha única de um homem de Cafarnaum, em Lucas 8,42, e uma vez para se referir ao filho de um homem que gritou no meio da multidão, em Lucas 9,38. Então, o filho único dessas pessoas indicadas. Então, 5 vezes. E outras 5 vezes para se referir a Jesus. João 1, 14 e 18, como nós já lemos, no capítulo 3, versículos 16 e 18, e na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 9. Então, João está aplicando
esse conceito de filho único agora ao Filho de Deus. Não há outro semelhante a ele. E essa procedência de Deus é uma procedência de natureza eterna. Então, em todos esses casos, tanto as ocorrências em que a palavra é usada para outras pessoas como para Jesus, a palavra unigênito carrega o sentido de um filho único e também o sentido de geração, ou seja, o filho é aquele que procede de seus pais. Então, os filhos carregam a mesma natureza daquele que o gerou. Aplicando isso a qualquer um de nós, os filhos gerados carregam a mesma natureza da gente. E aplicado a Jesus, o único Filho de Deus carrega a mesma natureza do Pai, a natureza eterna. Então, por meio de várias outras passagens da Escritura, a igreja antiga reconhecia a divindade de Jesus. Jesus não era metade divino. Jesus não era um semideus, como Ario estava chegando a sugerir. Mas Jesus é o verdadeiro e eterno Deus, da mesma natureza que o Pai. Na prática, a heresia ariana colocava a igreja no caminho do politeísmo, da idolatria. Pois se Jesus não é Deus eterno, é um Deus criado, então agora a igreja está se curvando e adorando a um Deus criado. Então agora já não há mais um só Deus, mas mais de um Deus. A igreja lutou contra esse desvio da doutrina bíblica, da divindade de Jesus. A igreja lutou, irmão, não pode imaginar a luta da igreja durante dezenas de anos e até mais de um século para definir de uma vez por todas qual era a confissão ortodoxa da igreja que correspondia com a doutrina dos apóstolos, com a palavra de Deus e com aquilo que já vinha sendo confessado pela igreja antes que tudo isso acontecesse. Mas a luta em defesa da fé ortodoxa não ficou no passado, porque infelizmente ainda nos nossos dias temos de lutar contra os falsos cristãos que persistem em ensinar uma doutrina que não é conforme aquela doutrina que vem sendo confessada pelas igrejas desde o princípio. A igreja continua lutando para manter a confissão: Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Filho eternamente gerado do Pai. As testemunhas de Jeová, em nossos dias, ensinam a mesma doutrina ariana do passado. Eles não estão sozinhos nisso. Se você conhece o grupo musical Voz da Verdade, você vai aprender que eles também mexem com a doutrina da Trindade, ainda que de outra maneira. O grupo Voz da Verdade, eles são unicistas e eles ensinam um tipo de modalismo, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é apenas o modo como a divindade se manifesta. Então não há três pessoas na Trindade, é um só Deus e uma só pessoa que se manifesta de modo diferente. E assim eles negaram a doutrina da Trindade. Ario, porém, no passado, e os testemunhos de Jeová do presente, eles não têm problema de falar dos três, mas ele coloca Jesus como um Deus menor do que o Pai. Segundo a testemunha de Jeová, não de Jesus, não são testemunhas de Jesus. Segundo a testemunha de Jeová, Jesus só pode ser chamado de Deus no sentido em que ele foi a primeira das criaturas de Deus. Aquela criação primária, aquela criação primeva, aquela criação por meio da qual todas as outras vieram à existência. Então, eles reconhecem que Jesus realmente é muito importante, porque como uma criatura de Deus,
Ele é responsável pela criação de todas as demais criaturas. Então, pelo fato de que Jesus é a mais importante de todas as criaturas, ele até pode ser chamado de Deus, mas Deus com letra minúscula. Eles dizem, não pode ser escrito com letra maiúscula para não confundir com a grandeza do único Deus que é o Pai. E é assim que você vai encontrar o texto que nós lemos de João, capítulo 1, na tradução do Novo Mundo, da Torre de Vigia, que é da Testemunha de Jeová. Você vai ler nos primeiros versículos de João o seguinte: no princípio era um verbo. Não, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. E você vai ver lá que Deus está escrito com letra minúscula. Quando nós olhamos para a história da igreja, para entender também a história da doutrina que nós confessamos, nós percebemos que como igreja católica, apostólica de Cristo, nós confessamos a mesma verdade que a igreja vem confessando, a igreja cristã vem confessando há mais de 2000 anos. Essa é também a mesma doutrina que as igrejas na época da grande reforma protestante do século XVI e XVII confessaram. As igrejas da reforma não criaram uma nova doutrina, eles confessaram a doutrina antiga. Da mesma maneira, nós hoje também não criamos uma nova doutrina sobre a divindade de Jesus, nós confessamos a doutrina antiga, a mesmíssima doutrina que confessa que Jesus é o unigênito Filho do Pai, o único Filho do Pai, o único gerado do Pai, gerado da mesma natureza do Pai e, portanto, uma geração eterna, o eterno Filho gerado do Pai. Essa doutrina confessada pelas igrejas de Jesus Cristo ao longo desses mais de 2000 anos de história, isso contando o período da igreja cristã. Não que a igreja tenha início ali, porque a igreja começa no mundo com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas falando sobre igreja cristã, como a revelação de Cristo na igreja, então essa doutrina tem sido confessada na igreja e preservada por meio dos símbolos de fé da igreja, por meio dos documentos históricos da igreja, nos quais essa doutrina foi preservada e nos quais essa doutrina chegou até nós. Então, observe, irmãos, a importância da nossa prática de confessarmos a doutrina por meio do credo apostólico em nossos cultos. Nós costumamos fazer isso sempre no culto à noite e vamos fazer à noite usando o credo niceno, esse credo que nós estamos tratando aqui agora de manhã. Quando nós usamos um dos credos antigos no culto, não o fazemos por costume, não o fazemos por mera tradição, mas nós o fazemos como parte da boa confissão que todo cristão deve fazer diante de Deus e de muitas testemunhas, como aprendemos da própria palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, por exemplo, falou isso em 2 Timóteo 2:2. Veja também, amados irmãos e irmãs, que a importância de nós estudarmos as doutrinas que são confessadas nos credos antigos, que nós estamos confessando em cada culto dominical da noite, é importante também quando nós não apenas estamos confessando, repetindo, mas quando nós estamos estudando as confissões da igreja por meio desses credos antigos. É o que nós estamos fazendo nesses domingos pela manhã. Já há algumas semanas nós iniciamos pregações na doutrina da palavra de Deus, que vem sendo ensinado no Catecismo de Heidelberg, que está explicando cada artigo do credo apostólico,
que serve como um documento que preserva as confissões da igreja. Então, uma igreja que está bem fundamentada nas doutrinas confessadas historicamente, não as doutrinas confessadas somente por ela. Porque uma doutrina que é confessada somente pela igreja, o que acontece com ela é que ela vai se mudando com o passar do tempo. Isso aconteceu com as próprias testemunhas de Jeová e com todas as outras que abandonaram as doutrinas ortodoxas para confessarem o que eles próprios entendem serem a verdade da palavra de Deus. Mas uma igreja que está bem fundamentada, confessando o que as igrejas de Jesus Cristo vêm confessando ao longo dos séculos, não será abalada por qualquer vento de doutrina. Não será. Muda o pastor, a doutrina vai continuar a mesma. Muda o conselho, a doutrina vai continuar a mesma, porque não depende só do pastor e do conselho, embora o pastor tenha um papel importantíssimo, e temos falado sobre isso também na pregação da noite, e o conselho, como aqueles homens que foram chamados para governar a igreja, tem um papel importantíssimo. A igreja tem o Espírito de Cristo, e a igreja, conhecendo a doutrina, vai lutar para defender essa doutrina, como o diácono Ário estava fazendo, o diácono Atanásio estava fazendo na igreja de Alexandria. Então, confessar a doutrina da divindade do Filho de Deus é para nós de suma importância. Não é somente não porque a igreja tem confessado assim, então a gente confessa isso. Não, não é assim não. Não foi porque simplesmente alguém já havia ensinado isso e se tornou comum dentro da igreja, que as pessoas estavam dando a vida por isso. Eles davam a vida em defesa dessa doutrina porque eles criam nessa verdade. E no significado dessa verdade e na importância dessa verdade na sua própria salvação. Porque um Salvador que não fosse Deus não poderia realmente ser Salvador. Por melhor que fosse o homem, um profeta de Deus, um homem impecável, mas se fosse só um homem, não podia ser realmente o nosso Salvador. Pois o Salvador, ele não apenas teria que morrer pelos nossos pecados, mas o nosso Salvador, ele também precisaria ressuscitar para reivindicar a justiça que a sua morte conquistou. Qual dos mortais poderia fazer isso? Qual dos mortais jamais poderia ressuscitar-se? Qual dos mortais por si só poderia voltar à vida depois de ter morrido para apresentar a justiça que a sua morte valeu diante de Deus e então aplicá-la em nosso favor? Ainda que um homem sem pecado tivesse existido e morresse pelos nossos pecados, nunca poderia voltar à vida para apresentar a obra da cruz, a obra da ressurreição, como parte da nossa justiça. Somente Deus tem o poder da vida em suas mãos. Somente Deus pode trazer alguém que morreu de volta à vida. Somente Deus que trouxe a vida não apenas a Lázaro que havia morrido, que trouxe a vida não apenas o filho da viúva, que trouxe a vida não apenas o filho de Jairo, que trouxe a vida não apenas o filho daquele homem que gritou na multidão, mas aquele que tinha em suas mãos o poder da vida para trazer de volta a sua própria vida, como ele mesmo declarou em João capítulo 5, versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Jesus tinha o mesmo poder do Pai de ressuscitar os mortos. E em João capítulo 10, versículo 17 e 18,
Jesus falou: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Nosso Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, não apenas morreu pelos nossos pecados. Salvador Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação, como nos aprendemos em Romanos capítulo 4, versículo 25. Confessar essa doutrina não é só repetir palavras. Quando você estiver à noite confessando com a igreja as palavras do credo niceno, não repitam meramente palavras, mas confessem com fé verdadeira do seu coração: nós temos um Salvador completo, nós temos um Salvador que é homem perfeito, verdadeiro e justo, mas que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e eterno. E é como Deus homem que Jesus Cristo, nosso Salvador, deve ser adorado. Que nós possamos então, em seguida, com o hino 153, adorarmos a Deus, ao Salvador Jesus Cristo como o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o eternamente gerado, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém.